Olá, maravilhosos e maravilhosas! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 3. O tema que nós vamos conversar é sobre uma breve história da literatura infantil. No próximo slide, a gente vai entender como é que vai funcionar o percurso da nossa postagem. No primeiro tópico, a gente vai falar sobre a breve história da literatura infantil, contexto histórico da literatura infantil, contos escritos por Charles Perrault, para vocês conhecerem, imagem dos contos escritos por Perrault, e trouxe uma reflexão para a gente refletir um pouquinho sobre literatura infantil e assim por diante. A origem dos primeiros escritos para crianças, ela se encontra localizada dentro da novelística popular medieval, teve essa origem lá na Índia, com as narrativas do século a.C. Elas eram difundidas pela tradição oral, principalmente. Um exemplo disso é o livro dos 5 ensinamentos, datados do século IV, do século XVIII a.C., é considerado enquanto um registro da produção literária infantil mais antiga, e assim por diante. Vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico da literatura infantil. A literatura infantil ela foi constituída enquanto gênero durante o século XVIII, foi um período em que a gente teve muitas mudanças dentro da estrutura da sociedade e fez com que se desencadeasse o início da ascensão da família burguesa, e dessa mesma forma começou a se emergir uma necessidade de organização da escola, principalmente a literatura infantil ela foi se converter enquanto um instrumento pedagógico, e assim por diante. A França do século XVIII ela foi o berço dessa literatura voltada para crianças. Um exemplo disso muito claro é o Charles Perrault, que ele escreveu muitas histórias que você leu na sua infância, possivelmente leu e lerá para seus filhos e alunos, como A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela, Henrique de Topete, e assim por diante. Essas histórias estão inseridas no livro Os Contos da Mamãe Gansa. Agora, no próximo slide, eu trouxe algumas imagens dos contos escritos pelo Perrault para vocês conhecerem: Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar, A Bela Adormecida. Trouxe para vocês uma reflexão agora, no próximo slide. A literatura infantil ela nos leva a viajar com as crianças no universo das histórias contadas e recontadas. Essa frase é do João Carlos dos Santos Silva, professor, e assim por diante. Trouxe algumas indicações para vocês de livros de literatura infantil. A literatura infantil brasileira, que é da Marisa Lojolo e da Regina Zilberman, O Menino Maluquinho do Zeraldo, Chapeuzinho Vermelho do Chico Buarque, e da Ana Maria Machado, A História Meio ao Contrário, e assim por diante. Aqui são as referências. Até a próxima Sexta Pedagógica. Tenham todos uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.